Glória a Deus, que bom, maravilha. Pode assentar, fique à vontade. Gente, para mim é um prazer enorme poder desfrutar dessa oportunidade de dividir alguma coisa da palavra de Deus com vocês, né? Esse é um privilégio tremendo. Só me apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, tá bom? Cote é um apelido de infância. Eu sou casado com a Raquel, nós somos casados há 32 anos, temos um casal de filhos, o Gabriel e a Bárbara. O Gabriel já tem 30 anos, já é casado, né? Casou com uma sul-coreana, a Tissan, minha nora, inclusive, agora eles estão lá na Coreia do Sul. Eles têm um filhinho, que é o Daniel, tem 3 aninhos, quer dizer, eu já sou vovô, né? E temos também a Bárbara fez 25 anos agora. E trabalhamos com uma organização missionária chamada Jucum, Jovens com Missão, talvez você já tenha ouvido falar, não é? E nesses últimos anos eu tenho dedicado muito esforço investindo na saúde e na qualidade do crescimento da igreja. Graças a Deus, a igreja, principalmente a igreja brasileira, mas de certa forma a igreja aqui na América Latina, tem crescido assim surpreendentemente, não é? E a gente sabe que o principal aspecto do crescimento é qualitativo. Lógico, quantidade é importante, números é tão importante que tem um livro na Bíblia que chama Números, né? Mas qualidade é a chave da multiplicação, né? Mas muito bom estar aqui com vocês. Eu trouxe também um materialzinho aí, alguns livros, eu não vou apresentá-los para você, mas só quero dizer, assim, eu pessoalmente, quando eu escrevo um livro, eu penso muito naquele princípio da intercessão, não é? Busquei alguém que estivesse na brecha. Ou seja, a gente vai amadurecendo na fé, a gente começa a ser mais objetivo. Então, eu raciocino muito nesse sentido de discernir as principais lacunas, as principais brechas da nossa geração. Se você quer ser relevante, não é? Você precisa de... obrigado. Você precisa de discernir qual que é a sua área de convergência ministerial, discernir qual é a brecha da sua geração que você tem que fechar, não é? E você associar uma coisa à outra, não é? Aí sim, nós vamos fazer diferença. Então, eu só quero dizer que cada um desses livros foram lacunas que eu fui encontrando, não é? E trazendo todo um conteúdo que realmente, pela misericórdia de Deus, tem ajudado aí a vida de muitas pessoas, né? Graças a Deus. Mas curva a sua cabeça, não é? Vamos colocar aqui esse tempo diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Queremos declarar que realmente a nossa suficiência vem do Senhor, as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti. Senhor, como foi dito aqui, Senhor, pelo profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, que as ovelhas sejam dispersas, todavia nos alegramos em Ti, exaltamos no Deus da nossa salvação. O Senhor é aquele que faz os nossos pés como os das corças, que nos faz andar nas nossas alturas. A nossa suficiência está totalmente em Ti, por isso, tenha misericórdia, Senhor. Nós colocamos esse tempo que teremos agora diante de Ti, que o Senhor nos guie em toda a sua verdade, Senhor, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, alargar as fronteiras do nosso discernimento, ativar os nossos sentidos, dar-nos ouvidos para ouvir a sua voz e, acima de tudo, um coração responsivo diante das suas verdades.
Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, obviamente, o Senhor é muito maior que as nossas orações, o Senhor é muito maior que as nossas pregações, e o Senhor certamente fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu infinito poder que em nós opera. Por isso, Senhor, nós não nos cansamos de afirmar e reafirmar que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração pertencem eternamente ao Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Unge-nos para esse tempo em nome de Jesus. Amém. Bom, principalmente vendo aqui esse tempo, não é, as crianças sendo apresentadas ao Senhor, isso me inspirou ainda mais falar um pouquinho aqui com vocês sobre paternidade. Eu estava pensando, olhando assim para aquelas criancinhas, aqueles rostinhos assim tão bonitos, não é? Tanta vida, não é? Tanta possibilidade, tanta esperança. E eu fiquei pensando, gente, eu acho que não tem responsabilidade maior que uma pessoa possa receber do que cuidar de uma criança. Não tem responsabilidade maior do que essa, não. Paternidade, não é? Então é algo assim muito tremendo. Eu sei que paternidade, gente, é um dos assuntos assim tão amplos e, na verdade, que tangem todas as instâncias da vida. Querendo ou não, tudo vai depender disso, não é? E essa, como eu disse, é uma das grandes lacunas que nós temos hoje na nossa geração, não é verdade? A Bíblia fala muito, né, talvez a parábola assim, que mais todas as pessoas, até os não crentes conhecem, é a parábola do filho pródigo. Mas, infelizmente, o que nós temos hoje é uma outra parábola, é a parábola do pai pródigo, né? A parábola do pai que abandonou, que foi embora, que não quis assumir responsabilidade, que se marginalizou, se segregou, não é verdade? E isso deixa um buraco existencial sobre vários aspectos na vida das pessoas, não é? Ainda bem que Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas. Deus, na sua suficiência, Ele sabe como equilibrar essas perdas, criar as devidas oportunidades, não é verdade? Ele é um Deus altamente redentor, não é? Que se comprometeu antes da fundação do mundo, diante da imprevisibilidade do livre-arbítrio, Ele já se comprometeu, não é? O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, não é? Então Deus é um Deus que sabe responsavelmente calcular os riscos, não é? Quando a gente pensa na dinâmica da humanidade, é algo realmente muito tremendo, não é? Mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre um dos principais aspectos da paternidade. Eu tenho uma aula sobre família, né, que a gente fala sobre o princípio da família, e nessa aula a gente assim tenta desenvolver 9 valores que são muito importantes, que tem a ver com o papel do pai, o papel da mãe e também o papel do casamento ou do relacionamento conjugal em relação aos filhos, não é? Então, o pai, basicamente falando, ele vai comunicar ou deixar de comunicar 3 coisas para os filhos: direção, limites e segurança. A mãe, por sua vez, também vai comunicar ou deixar de comunicar 3 coisas para os seus filhos, que é vínculos, nutrição e organização. Você pode olhar a própria natureza da mulher, até organicamente falando, não é? Carrega isso, não é? Vínculos, nutrição e organização. E também, veja bem, não apenas o pai especificamente, como a mãe especificamente, não é? Estão exercendo um papel sobre os filhos, mas também o casamento, não é? O casal, não é? O casamento também cumpre um papel
papel extremamente importante. O casamento, gente, ele é uma pessoa, tá? Juridicamente, ele é uma pessoa, não é? Ele tem uma consciência, tem propósito, tem identidade, não é? É uma pessoa plural, mas é uma pessoa, não é? Então, o casamento, ele vai estabelecer ou deixar de estabelecer uma proteção sobre 3 aspectos da vida dos nossos filhos: sexualidade, afetividade e o companheirismo. Você sabe que a palavra amor no grego tem essas 3 conotações, né? O eros, o amor conjugal, sexual; o ágape, o amor altruístico de Deus, sacrificial de Deus, que tem a ver com a afeição, né? Um amor incondicional, uma afeição incondicional; e também o filéu, que tem a ver com amizade, não é? Então, esses 3 aspectos, não é, podem ser construídos ou destruídos, protegidos ou desprotegidos na personalidade dos nossos filhos, em virtude da saúde conjugal. Gente, nós precisamos muito mais do casamento dos nossos pais do que nós imaginamos. Você pode observar hoje, não é, por que as crianças, não é, assim, na mais tenra idade, têm sofrido problemas, ataques, não é, disfunções terríveis, não é? Crianças, por exemplo, com 5 aninhos, com a vida sexual desprotegida, já apresentando trejeitos na área da homossexualidade, não é? Tendência a abusos. É impressionante. Na área emocional também, não é? Na área de amizade, crianças que já apresentam assim sintomas terríveis de violência, de crueldade. E onde, gente, não é? Será que isso tem a ver com o casamento dos pais? Obviamente. Bom, essa, lógico, é uma conversa bem longa, não é? Mas eu quero pegar apenas aqui o aspecto da paternidade, principalmente desse âmbito aí dos limites, a responsabilidade que o pai tem de estabelecer limites. E limites tem muito a ver com o nosso discernimento moral, não é? Essa hegemonia, viver a vida com hegemonia, com discernimento. É interessante esse conceito de hegemonia. Essa palavra vem do conhecimento das leis que governam o mundo invisível. Assim como existem leis físicas que governam o mundo físico, existem leis invisíveis que governam o mundo invisível, leis morais. Depois nós vamos até falar um pouquinho sobre isso. Então, quando você vive essa realidade, obviamente a sua vida vai ter outro resultado, outro sabor, outro sentido, não é? Então, essa questão da paternidade, não é? Vai trazer essa estabilidade moral, não é? Sanidade. Então, essa mensagem, honestamente, é uma das mensagens, assim, o que mais me inspira nessa mensagem que eu quero compartilhar com você é exatamente esse propósito, né? O último mandamento que Jesus nos deixou, que é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar os mandamentos de Deus, não é? Esse é o propósito maior de nós estarmos reunidos aqui, sim ou não? É que nós possamos não só aprender, veja bem que tem uma diferença entre você aprender os mandamentos de Deus e você aprender a guardar os mandamentos de Deus. Há uma diferença entre você ensinar os mandamentos e você ensinar a guardar os mandamentos, porque ensinar a guardar os mandamentos é você ensinar obediência, e você só ensina obediência inspirando com coerência, com exemplo, não é? Você mesmo guardando os mandamentos, não é? Como é que nós queremos que a corrupção saia do nosso governo se nós somos corruptos? Não é verdade? Ou corruptores. Gente, não vai funcionar.
não é? Então, nós precisamos de um arrependimento muito mais profundo. E, por incrível que pareça, isso tudo tem a ver com paternidade, não é? Então, é interessante, eu penso que de todos os mandamentos de Deus, talvez um dos mais essenciais, pelo menos foi o único que Deus falou assim, vou dar um prêmio para quem obedecer, né? É esse: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe, não é? Então, o amor, e é o ponto que eu quero chegar aqui, no exercício desse papel do pai, não é, que tem a ver com limites, e o aspecto fundamental disso é correção. Correção. Eu sei que as pessoas às vezes não gostam muito assim de ouvir uma mensagem assim sobre amar a correção, mas é o que eu quero falar com você, não é? Eu sei que é difícil às vezes dar um amém para isso, né? Sobre a correção de Deus, a correção do Pai, não é? Mas o amor à correção é o resultado de uma vida de honra e obediência aos pais. Onde é que nós aprendemos a amar a correção? No nosso relacionamento com os nossos pais. Agora, esse é o problema. Infelizmente, nós temos uma geração órfã, não é? Uma geração, muita gente que tem crescido sem referencial de pai, referencial de mãe, ou sem um referencial de ambos, porque quando, infelizmente, um pai se marginaliza, abandona lá a sua esposa, abandona filho, troca essa esposa por uma outra aí qualquer, e etc. E agora essa esposa abandonada, lógico, para sustentar o filho, ela tem que se trabalhar, se desdobrar. Quem mais vai sofrer? Essa criança que depois de perder o pai também perdeu a mãe, e muitas vezes vai cair na mão de um abusador. Não é? Infelizmente, esse é o filme que a gente assiste, não é? Interagindo aí com as pessoas nos bastidores do aconselhamento, gente. Essas são as novelas que a gente, não é, observa. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre essa questão, esse aspecto da paternidade, que é a correção, o amor à correção, não é? Lógico, numa realidade onde todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, gente, a maior virtude qual que é? É você amar a correção. A Bíblia fala que aquele que ama a correção está no caminho da vida, não é? Antes disso, deixa só eu colocar uma base aqui, porque o resultado, não é, principal do bom exercício da paternidade é a maturidade. Esse é o resultado principal, maturidade. E maturidade é simples, é um conceito muito simples. É você ter um comportamento que se adequa à sua idade, não é? Lógico, você não vai esperar de uma criança um comportamento de adulto, mas também você não vai esperar de um adulto um comportamento infantil, sim ou não? Não é? Mas hoje o que nós temos é essa síndrome dos adultos infantilizados, os crescidos que não cresceram, os bebês emocionais de 90 quilos, né? Não, é sério. Há mais ou menos uns 6, 7 anos, eu estava acompanhando uma pesquisa, e, aliás, depois eu comecei a ver isso em muitos outros documentários e entrevistas. Provavelmente você já ouviu alguma coisa assim, né? Mas essa pesquisa lá atrás, não é? Mostrando que aqui no Brasil, os homens, em média, só estão atingindo a maturidade aos 45 anos de idade, não é? Ou seja, imagina só, o cara, assim, ele estende a adolescência dele, não é? O famoso adultescente, não é? Esse paradigma do hedonismo, o prazer pelo prazer, não é? O propósito maior da minha existência é me autossatisfazer.
Já viu? Autossatisfação, uma vida centralizada na autossatisfação, e começa a fazer dos relacionamentos uma proposta para isso. O cara tem filho com uma aqui, filho com outra lá, filha com outra lá, não é pai de ninguém, não é marido de ninguém, eu só tenho que me autossatisfazer e tal, um bebezão, não é? Aí quando chega aos 45 anos de idade, o cara começa a ver aquela bagaceira toda na vida dele, não é? Agora eu preciso ficar adulto. Bom, um pouquinho tarde, né? Mas ainda bem que Jesus aceita a gente assim, né? E ele tem como dar um jeito na gente, não é? Ele nos ama profundamente. Inclusive, países do primeiro mundo, outro dia eu estava vendo um grande consultor falando, né, assim, na área de sociologia, não é, que países do primeiro mundo, os homens só estão atingindo a maturidade em média aos 54. Né? Eu achei que no Brasil a gente estava ruim na fita, rapaz. Eu falei, olha, pelo menos a gente deu assim para se consolar, não é? Você sabe que alguns países da Europa, literalmente, eles estão morrendo populacionalmente, não é? Então, infelizmente, é muito comum isso. As pessoas começaram a evitar filhos, não é? Primeiramente, isso já há muitas décadas na Europa, inclusive trocando filhos por animais, porque, tipo assim, animal não dá tanto trabalho, não é? Agora, né, uma criança é outra conversa. E depois começaram simplesmente também a evitar o casamento, não é? Evitar o casamento, prolongando os namoros, namoro de 5 anos, 7 anos, mas não casa e também não tem filho. Hoje é muito fácil, né? A pessoa, né, ela se precaver de ter filhos, não é? E o que ocorre, né, esse cara falando, veja bem, são as palavras dele, não é? Eu só estou tentando traduzir aqui para você, mas essas pessoas assim que prolongavam namoro, não é? Até os 35, 40 anos, um relacionamento aqui, outro ali, sem filhos, essa vida não é hedonista. No fundo, gente, a base de tudo é o hedonismo, é a autossatisfação, é uma vida egoísta, egocêntrica, não é? Voltada para si mesmo. Gente, e isso é a contramão da realização. Não é? Qual que é o maior segredo de uma vida realizada? É você amar, é você dar-se sem esperar receber recompensa nenhuma. Quando, não é, Jesus colocou a lei áurea, não é, ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo, gente, essa é a chave. Quando você ama a Deus e ao seu próximo desinteressadamente, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para você. Quando você menos observar, você vai dizer, cara, sou feliz, estou realizado, minha vida tem sentido, tem utilidade. Você está fazendo um favor para você, não é? Então, esses homens, quando chegam lá 35, 40 anos, não é? O que esses caras começam a vir um medo de ficar sozinho. Gente, você sabe que o maior índice de depressão e suicídio são homens sozinhos, solteiros depois dos 50. Isso é estatístico, não é? Então, esses caras querem casar. Agora, imagina um cara já com 40 anos, viciado numa vida de solteiro, quando casa. É uma quebradeira, porque o casamento, gente, é um checkmate nas nossas estruturas de independência e egoísmo, que é o que, na verdade, nos faz amadurecer. Então, quando a pessoa se casa, muito lá na frente, assim, já viciado numa vida egoísta, de solteiro e tal, com todo respeito aos solteiros, né? Mas isso é estatístico. As pessoas que não se casam, elas tendem a ter um processo um pouco mais definhado de maturidade. Por isso que eu sempre falo, gente, casamento não é para você ser feliz, é para te santificar. Não é? É exatamente para lidar com o seu egoísmo. Porque Deus, qual que é a essência da natureza de Deus? É relacional.
Deus é plural, você sabia disso? Está na estrutura da personalidade divina o relacionamento. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. O conceito de macho, de fêmea, de casamento, de relacionamento, estão em Deus. Tudo isso vem da natureza de Deus, é uma natureza relacional, não é? Então, o que acontece com esses homens? Muitos deles, aqueles que conseguem realmente sobreviver ao casamento, vão amadurecer aos 54, era o que esse sociólogo lá estava explicando, né? Então, maturidade, gente, hoje é uma das grandes lacunas da nossa geração, não é? Nós temos aí esse problema de um retardamento emocional e moral crônico. Não é? Essa síndrome que nós falamos, dos crescidos que não cresceram, não é? Adultos com comportamentos infantis, e muitos, inclusive, presos em muitos traumas emocionais fortíssimos. Às vezes, infelizmente, essa é a pior consequência do trauma, é exatamente ancorar o desenvolvimento da pessoa sob vários aspectos, não é? Então, veja bem, assim, eu coloquei aqui, até para a gente poder, assim, introduzindo aqui a nossa mensagem, algumas características que definem uma pessoa madura, não é? Maturidade. São as coisas que estão em falta hoje, não é? Quando a gente olha essas características. A primeira qualidade que caracteriza uma pessoa madura, por exemplo, é a gratidão. Né? Gratidão. Quando você vê uma pessoa grata, você pode saber que é uma pessoa resolvida. Normalmente as pessoas gratas, elas são resolvidas, não é? Inclusive a gratidão, ela estabiliza a nossa saúde emocional, estabelece então uma vitória sobre todo esse quadro de introspecção negativa crônica, né? Murmuração, reclamação, vitimização, não é? Olha, se você, e muitas pessoas às vezes têm uma tendência para isso, não é? Qualquer coisinha a pessoa reclama, murmura, se vitimiza, se ressente, se angustia, se desilude. Você quer uma cura para isso numa única palavra? Gratidão. Comece a exercitar a gratidão para você mesmo. Em tudo dá graças, não é? Em tudo. Até numa coisa ruim. Por que você pode agradecer por uma coisa ruim? Porque podia ter sido pior. Senhor, obrigado, porque não foi pior. Não é verdade? Então, gratidão tem a ver com maturidade. Também, uma pessoa madura é uma pessoa inclusiva. Essa convivência sadia com as diferenças, a capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, ministérios, dons, não é? Uma pessoa madura, ela vai ser o quê? Inclusiva. Não é? Ela sabe, inclusive, conviver com opiniões diferentes. Você sabe que às vezes é importante haver opiniões diferentes, gente, porque isso lógico, tem uma diferença, vamos dizer assim, daquele do pensamento crítico e do espírito crítico, né? Porque tem gente que tem só esse espírito de crítica, né? O cara chega assim na igreja, ele quer dar uma de fiscal de Deus na igreja, né? Fica vendo problema em tudo, né? Não, mas o pensamento crítico é importante. Alguém já disse que a unanimidade é burra. Não é? Onde você tem um lugar que todo mundo pensa de um jeito, muitas vezes tem um adestramento ali, tem controle, tem manipulação humana. Porque se o cara pensar um pouquinho diferente, ele é rotulado de rebelde. Mas Deus é um Deus de diversidade, gente. Não é? Então, às vezes é importante, não é? Essa inclusividade, não é? Também o temor a Deus, não é? Temor a Deus não é você ter medo a Deus. Uma pessoa madura, olha, você pode ter certeza que a verdadeira maturidade, talvez esse seja o principal aspecto dela,
que é o temor a Deus, que vem da hegemonia, que vem do discernimento das leis morais que governam o nosso mundo, o mundo invisível, não é? Então, temor a Deus é essa desenvoltura moral de você amar o que Deus ama e aborrecer o que Ele aborrece. E olha, quando realmente você tem essa disposição no seu coração, a Bíblia fala que o melhor futuro está reservado para você, não é? Também maturidade tem a ver com domínio próprio, não é? Ou seja, você governar a você mesmo. Às vezes eu sempre falo assim, brincando sério, que quem não exerce domínio próprio, quem não tem domínio próprio, acaba tendo um demônio próprio, não é? Porque a gente sabe, Satanás sempre se infiltra pela brecha do descontrole, sim ou não? Lembra quando Paulo escreve, não é, aos Efésios, e ele fala assim, aos santos e fiéis que estão em Éfeso, mas ali tinham alguns santos, né, alguns fiéis, né, que os caras tinham um problema muito sério com ira. Então ele fala, irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não é? Então, veja bem, a ira é pecado? Não, mas você pode ter problema com ela. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. A ira, gente, é um sentimento importantíssimo. A ira serve para quebrar a nossa indiferença à injustiça, uma situação abusiva. Quando você vê uma situação injusta, não dá uma ira, sim ou não? Você vê essa roubalheira toda aí, não dá uma raiva? Você vê um grandão espancando um pequenininho, não dá uma raiva. Só que a ira tem que nos conduzir a um zelo equilibrado. Agora, se ao invés de você governar a sua ira, ela te desgoverna, você vai fazer besteira, você vai dar lugar ao diabo, descontrole, não é? Uma pessoa madura é uma pessoa que se controla. Sabe aquela pessoa que chega, que explode, tal? Essa não é a pessoa forte, personalidade forte, não, personalidade fraca. Essa é a pessoa fraca. É a pessoa que não se domina, não é? Quem que é a pessoa forte? Que exercita domínio próprio. Mesmo quando o cara está sendo instigado ou tentado a cruzar essa linha que separa o desejo e o pecado, ele fala, eu não vou cruzar a linha. Não é? Quando a gente fala, por exemplo, aqui do conceito de virgindade, na questão moral, por exemplo, você se guardar até o casamento, não é só uma questão de você não praticar a imoralidade, mas é de você dizer sim ao casamento, sim ao plano de Deus, ao propósito de Deus, não é verdade? É esse posicionamento. Também, o conceito de maturidade envolve equilíbrio entre individualidade e relacionamento, não é? Proatividade, coerência. É uma conversa longa, não é? Mas o ponto que eu quero chegar com você é que, dentre estes e outros fatores, o mais elevado aspecto para você avaliar a maturidade de uma pessoa é o amor à correção. A gente podia pôr uma lista aqui enorme. Mas como é que eu sei se uma pessoa de fato é madura? Como ela age quando ela está sendo justamente corrigida? Como é que você age? Eu acho que muitos aqui têm filhos pequenos ou já tiveram. Quando você corrige justamente o seu filho lá, vamos dizer que ele tem 3 anos, 4 anos, 7 anos, normalmente como é que ele vai agir? Na maioria das vezes ele vai fazer pirraça, vai chorar, sim ou não? Não é? Por que ele age assim? Porque ele é criança. Não é verdade? Ele não cresceu, ele não tem os sentidos exercitados para entender, não é? Que ele não pode agir dessa forma, né? Que a Bíblia fala, na sua estultícia, na sua loucura. Algumas crianças, inclusive, elas se jogam no chão e grita, esperneia, finge que está morrendo, começa a engasgar, né? Tudo para manifestar. Já viu? Né? Tem criança que é uma peça, é uma figura.
Você fala, esse aqui vai ser um grande artista. O cara dá um show. Como é que nós reagimos diante da correção? Será que Deus pode usar, de repente, um pai, uma mãe para corrigir o filho, um pastor, não é? Ou ele mesmo nos... Entende? Como é que a gente age quando nós estamos sendo corrigidos? Já viu? É muito comum a gente ver aquelas pessoas se relacionam com Deus como se Deus fosse um balcão de supermercado, né? Então o cara bate assim, eu determino. Deus tem que me dar isso, aquilo e aquilo. Não é Deus que é o Senhor, Deus é o servo dela, né? Se o Senhor não me der o que eu quero, eu desvio. Eu não volto mais na igreja. O cara assim faz pirraça. Foi assim que Israel irritou a Deus. Gente, isso é muito perigoso. Você começar a idolatrar a sua cobiça. Você lembra aquela geração lá no deserto? Satisfez-lhes o desejo, porém fez definhar-lhes a alma. Saiu carne até pelo nariz. Tá bom, quer carne? Toma. Até sair pelo nariz. Irmãos, infelizmente, isso tudo tem a ver o quê? Com a nossa rebelião. E não discernirmos a correção de Deus nas nossas vidas, né? Então, assim, eu gostaria de rapidamente aqui desenvolver com você um conceito muito importante, que é o conceito da maldição. Não só da maldição, mas da bênção e da maldição. A gente entender essa dinâmica. Você se lembra quando, lá em Deuteronômio, capítulo 28, esse mesmo texto, de uma forma um pouco mais simplificada, está em Levíticos 26. É quando o Pai, Deus, está estabelecendo essa aliança, fazendo de Israel a sua família, o seu povo peculiar, dedicado. Ali é o conceito de uma família, não é? Inclusive, quando você estuda sobre a nação de Israel na Bíblia, você vai ver que não é uma nação, é uma dinastia. A casa de Jacó, a nação de Israel, é uma dinastia, é uma família. O conceito de Israel é o conceito de uma família. Não é? Como Deus foi lapidando essas pessoas, não é? Abraão, Isaac, Jacó. Lembra lá no Vale de Jaboque, quando Jacó deixou de ser um homem, passou a ser uma nação. Não te chamarás mais Jacó, mas agora é Israel. Agora você não é só um homem, você é uma nação. Eu tenho um compromisso com a sua descendência, assim como eu assumi com Isaac e com o seu pai Abraão. Então é uma família. E agora lá, então, ele explica o corpo dessa aliança que acontece na família. E ele fala assim, olha, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, guardarem os meus mandamentos, observarem os meus estatutos, então todas essas bênçãos vão seguir vocês, vão alcançar vocês. E ali fala, olha, você vai ser abençoado, não é, no seu casamento, os seus filhos serão abençoados, os seus bens serão abençoados, as suas propriedades, os seus animais, as suas plantações e etc. Não é? São aproximadamente 14 versículos ali. Depois, chega no versículo 15º, não é? Se eu não me engano, que é quando Deus fala, será, porém, que se vocês se recusarem a ouvir a minha voz, guardar os meus mandamentos, então essas maldições vão vir. E vem uma lista aí de aproximadamente 50 versículos, gente, olha só a proporção bíblica. Quantos acreditam que a Bíblia é equilibrada? Não é? A Bíblia é inteligente, não tem nada na Bíblia que tenha um propósito muito inteligente. Não é? Então, o que eu quero dizer é que, infelizmente, nós temos muito a tendência, não é, de mistificar
a bênção e a maldição. Principalmente a questão da maldição, eu diria assim que o diabo criou toda uma ideologia animista, que é uma das mais fortes mentiras de Satanás, que estão presentes, não é em alguns países, mas em todos os países do mundo, talvez alguns mais, outros menos, não é? A gente não tem aqui tempo para dar uma aula sobre animismo, não é? Mas é essa tendência realmente à mistificação, não é? Principalmente no conceito aí da maldição. O diabo conseguiu mistificar ou deturpar o conceito, não só da maldição, mas da bênção. Por exemplo, muitas igrejas é comum você ver aquela coisa assim do, vamos fazer aqui o culto da bênção. Pastor, vou na igreja porque eu quero a minha bênção. Não é? Como se fosse assim uma coisa mística. Mas olha, se você é uma pessoa que de fato discerne como o mundo espiritual funciona, você não vai correr atrás da bênção, você vai correr atrás da obediência. Você vai afiar o seu ouvido com a voz de Deus, não é isso? Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecer os meus mandamentos, se você honra a Deus como Pai e obedece como Pai, que quer o melhor para você, que sabe te dar as melhores coisas para essa vida, as bênçãos vão correr atrás de você, não é você que vai correr atrás delas. É as bênçãos que vão te perseguir e você não vai conseguir escapar. Nem que você fale, vou desviar da bênção, não tem jeito, ela dá um nó assim e te pega. Não tem jeito. Obediência. Agora, nós mistificamos a coisa, não é? E nós vamos ver que isso aconteceu principalmente com o conceito da maldição. Eu acredito que, sei lá, 90%, para não dizer 100%, né? Mas 90% do que nós acreditamos sobre maldição tem muito mais a ver com o animismo do que com a Bíblia. Então, se tem um conceito que nós precisamos de uma reforma teológica, é esse conceito. Precisamos realmente de uma reforma teológica, não é? De uma mudança profunda do nosso entendimento, não é? Então, assim, eu estava até falando com o pastor Emerson, essa é uma matéria que a gente desenvolve num curso que nós fizemos exatamente para ferramentalizar pastores, né? Até falei com ele, a gente vai dar uma palhinha sobre isso aqui, mas, lógico, essa é uma história realmente assim que precisa de ser muito melhor desenvolvida do que a forma que eu estou fazendo aqui com você, não é? Porque às vezes a gente lida assim com alguns conceitos que precisam ser melhores detalhados, porque essas coisas têm uma grande sensibilidade, né? Mas eu estou tentando assim pontuar aquelas coisas mais importantes, não é? Então, veja bem, quando a gente pensa no conceito da maldição, biblicamente falando, logicamente, a primeira constatação que a gente faz, que a origem desse conceito não tem nada a ver com ocultismo, com esoterismo, não tem nada a ver com isso. A origem do conceito da maldição está onde? Está na Bíblia, não é? Inclusive, essa palavra, assim, no português, são aproximadamente mais de 200 ocorrências, não é? Então, eu não sei, assim, quanto a você, eu raciocino da seguinte maneira, não é? Se nós queremos ser biblicamente equilibrados, nós precisamos de dar a mesma ênfase que a Bíblia dá a um determinado conceito. Quando você começa a dar uma ênfase a mais ou a menos que a Bíblia dá sobre um conceito, você pode se tornar uma pessoa potencialmente desequilibrada, não é verdade? E então, até nós vamos tentar explicar melhor o conceito da maldição, mas eu diria que, na essência, eu acho que a primeira forma da gente traduzir
esse conceito para o português, a palavra adequada seria essa, correção. O que é a maldição? É a correção. Qual que é a intenção de Deus em qualquer quadro de maldição? Correção. Toda maldição é um chamado ao quebrantamento, ao conserto, nós vamos entender, não é? E correção, gente, lógico, eu até diria assim que no dia a dia do relacionamento, por exemplo, criação de filhos, discipulado, não é? Talvez a ênfase maior seria você animar, encorajar, não é? A didática da promessa. Quando você dá uma promessa, você está estimulando a pessoa a passar por um processo que ela não passaria se não fosse pela promessa, não é? E correção, às vezes, lógico, vai ter aqueles momentos, não é? Que você vai ter que realmente ter uma palavra mais querigmática, profética, no sentido de corrigir o caminho, de corrigir a motivação, de corrigir a índole, de corrigir o raciocínio da pessoa. Não é? Mas quando a gente vê na Bíblia a dose de correção que tem biblicamente, o ano passado eu estava meditando nos livros proféticos, né? De Isaías a Malaquias. Gente, é impressionante, é só correção, 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 não é? Olha, honestamente, o que a gente mais precisa, o que a nossa geração aqui mais precisa é correção. Não é? E deixa eu te explicar uma coisa, qual que é o grande problema? Quando nós não corrigimos a próxima geração, ela tende à delinquência, quando você estuda lá sobre a transgressão de Eli, quando se lembra sobre a casa de Eli? Eli foi um sacerdote chamado por Deus, ungido por Deus, mas se você perceber no desempenho do sacerdócio de Eli, houve uma transgressão seríssima que depois custou muito caro. Você lembra qual foi a transgressão de Eli? Ele não teve força moral para corrigir os seus filhos. Deixou eles lá no sacerdócio. A Bíblia fala que os caras se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação, roubavam das ofertas, não é? Faziam pouco caso realmente do culto a Deus. E ele não fez nada. Porque, olha só, presta atenção, gente, eu não quero aqui colocar a coisa de uma forma legalista. A gente sabe, assim, filhos é uma guerra. Todos nós aqui estamos sujeitos a ter um filho que não quer servir a Deus, sim ou não? Nós estamos. E às vezes a gente vê, lógico, isso que nós estamos falando sobre a família, essa cobertura familiar é fundamental, não é? Mas é um negócio engraçado. Às vezes, por exemplo, eu vejo, não é, pais crentes, sérios, que andam com Deus, que obedecem a Deus, que fazem o dever de casa, com filhos totalmente rebeldes. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Ou, às vezes, a gente vê assim uns pais que os caras são umas tranqueiras e os filhos crentes para valer. Você fala, como é que pode isso? Por quê? Porque qual que é a lei que mais pesa? Responsabilidade pessoal. Não é? Gente, onde é que Satanás pecou? No céu, no paraíso. Onde é que Adão pecou? No paraíso. Será que isso mostra a incapacidade de Deus? Será que Deus, assim, cometeu erros com Adão ou com Lúcifer? Não. Mas essa é a beleza do caráter de Deus e do seu amor, a liberdade que Ele nos dá. Não é? Porque a natureza dele é assim, uma natureza de liberdade. Não é? Mas eu estou colocando isso para você entender que essas questões não são fáceis. Qual foi o problema de Eli? O problema de Eli, o que ele tinha que ter feito? Olha, vocês não querem servir a Deus? Sai daqui. Aqui não, sai fora. Você não pode dar lugar ao ímpio. Como fonte turva e manancial corrupto é aquele que dá lugar ao ímpio.
Você não pode dar lugar. O cara quer ser ímpio, deixa ele ser, nós vamos respeitar, não é? Respeita a escolha da pessoa. Lógico, as nossas escolhas determinam o nosso caráter vai determinar o nosso destino, né? Não tem coisa boa vindo aí pela frente, não. Mas o que ele fez foi isso, não corrigir. Quando você não corrige a próxima geração, gente, ela se torna delinquente. E uma das coisas que mais explicam a delinquência dessa geração, e aí não tem fundo do poço, gente, é exatamente a parábola do pai pródigo. São pessoas que cresceram com esse buraco existencial, não sabem o que é pai. A gente vê muitas distorções assim, principalmente no campo da sexualidade. É impressionante como as distorções, as principais distorções no campo da sexualidade, da afetividade, da amizade, como isso tem a ver com o princípio do matrimônio. É impressionante, não é? Então, hoje a gente tem, sei lá, às vezes tem uns caras que a gente até pensa assim, uma geração de mutantes, como lá em Gênesis 6, né, os nefilins dessa era. Rapaz, é impressionante como as pessoas vão sofrendo mutações, assim, não é? E a hora que você vai ver, é tudo falta desses referenciais, não é? Então, isso tem que ficar bem claro. Mas o que eu quero dizer, gente, é que Deus é Pai. E Deus, se for necessário, Ele vai nos corrigir, não é? Quando a Bíblia fala que, aí em Deuteronômio, vem essa lista com 50 versículos de maldição, deixa eu traduzir isso aqui para você. Inclusive aqui que muitas pessoas começam a ter uma ideia totalmente distorcida da natureza e do caráter de Deus, não é? Porque, de repente, vai vindo, Deus vai falando, olha, se vocês se desviarem, não ouvir mais a minha voz, não obedecer os mandamentos, então vai acontecer isso, isso, isso e isso. Eu vou corrigir. E se vocês não se emendarem, vai ficar pior. E se vocês não emendarem, vai ficar 7 vezes pior. E a conversa ali, a vara só vai engrossando. E quando você vai lendo todo esse texto, gente, o negócio parece uma ladainha de morte. Você começa a ter, inclusive, um retrato dessa atual geração. Aquelas coisas ali, elas não são simbólicas, ali não é um simbolismo, são literais. Inclusive, as principais desordens psicoemocionais que estão em alta nos nossos dias, está tudo lá. Pânico, esquizofrenia, as principais psicopatias, está tudo ali. Você vê, quanto mais você se distancia da ordem que Deus estabeleceu, rapaz, mais você se desajusta, mais você se aproxima do inferno. E o inferno e a perdição nunca dizem basta. Então Deus vai dizendo, olha, se você sistematicamente se rebelar, a vara vai vir. Não é? Então isso não é assim um Deus que está tendo um colapso nervoso, legalista, né, querendo destruir os miseráveis pecadores. Não, essa é a conversa de um pai amoroso, deixando claro que Ele vai nos corrigir, porque Ele nos ama. Ele vai nos corrigir. Ele sabe como nos salvar de nós mesmos. Deus está dizendo, eu não abro mão de te corrigir, porque eu sou Pai, e quem corrige é Pai. Deuteronômio 28, gente, é uma aula clássica de paternidade. Você quer uma aula de paternidade? Estuda Deuteronômio 28. Ali você vai aprender um relacionamento de honra e obediência. E quando você honra e obedece, você vai bem. Você vai bem. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vás bem. Quando você desonra pai e mãe, você vai mal. Não tem jeito. Não é? Então, é uma aula clássica sobre
paternidade, onde nós vamos aprender a sermos corrigidos. Gente, o que é a maldição? Só explicando isso para você. Eu quero pegar só uma das palavras, que talvez é a palavra e o conceito mais frequente na Bíblia, a palavra alau, hebraica, e que no grego, talvez a palavra que corresponda a alau é a palavra anátema, não é? O que é o alau? O que é a maldição? A maldição é o castigo que vem como consequência de você quebrar ou violar as leis que determinam a ordem estabelecida por Deus. Então, olha só, não é uma coisa difícil de acontecer, de entender, não é? O que é a maldição? É o castigo que vem como consequência de você quebrar um princípio. Assim como existem leis físicas, princípios da física, princípios da termodinâmica, princípios da aerodinâmica, não é? Tem princípios, tem leis, não é? Se você quebra um princípio desse, vai ter consequência, sim ou não? Uma pessoa que fala, eu vou quebrar a lei da gravidade, sobe no 10º andar do prédio, pula lá de cima, cai lá embaixo. Quem quebrou quem? Ela quebrou a lei da gravidade ou ela foi quebrada pela lei da gravidade? Meu querido, você não quebra a lei. O Cécio, o cara que escreveu os 10 mandamentos, o filme, ele fala isso, você não quebra a lei. O máximo que você vai conseguir é ser quebrado. Ninguém quebra os mandamentos de Deus. Ninguém quebra a hegemonia espiritual. Não é? Esse governo invisível pela ordem moral estabelecida pelos mandamentos de Deus, ninguém quebra isso, não. Você vai ser quebrado, não é? Uma pessoa que coloca a mão no fogo lá, seja acidentalmente ou intencionalmente, ele vai sofrer uma queimadura. Não é que Deus está lá no céu e fala assim, olha, ele vai ver, quando ele colocar a mão no fogo, eu queimo ele vai ver. Não, gente, isso é a consequência natural de você violar um limite imposto por uma lei. Você vai sofrer a consequência. Maldição tem a ver com consequência. Agora, entenda que isso é didático, sim ou não? A maldição, a gente pensa, a correção, né? Por isso que a gente traduz dessa forma, é altamente didática, porque quando você sofre a consequência, você aprende a obediência, sim ou não? Os mais inteligentes. Tem gente que custa para a ficha cair, aí o cara vai desobedecendo, inclusive alguns são até destruídos. Não é? Mas as pessoas que são quebrantadas, que desenvolvem inteligência moral, essas pessoas aprendem rápido. Não é? Porque tem uma inteligência, tem uma didática realmente nisso. Para você entender melhor o conceito aí da maldição, né, castigo que vem como consequência de você quebrar um princípio, a gente faz uma analogia da lei e de um conselho. Qual que é a principal diferença entre lei e conselho? Você tem uma lei. O que a lei fala? Que se você não obedecer, você vai ser multado, tem uma penalidade. Sim ou não? Aqui no Rio tem penalidade quando você quebra a lei ou não? Bom, né? Eu não estou em dúvida ainda, né? Mas, infelizmente, no Brasil as coisas funcionam assim, e isso nos desensina como o mundo invisível funciona, não é? Isso é antidiscipulado, não é? É por isso que a gente precisa de uma reforma muito mais profunda. Eu sempre digo, no Brasil, gente, não é que a gente precisa de uma transformação, nós precisamos de uma transfundação. Transformar é mudar a forma, agora transfundar é mudar fundamentos. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, não é? Mas, então, olha só, a lei, não é? Se você quebrou, você vai ser multado.
você vai ser penalizado, você pode até ser preso, porque a penalidade pode ser essa, não é? O conselho não. O conselho, quando uma pessoa te pede um conselho e você dá o conselho, ela está obrigada? A lei impõe uma obrigatoriedade, não é verdade? O conselho não. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque se você tirar a maldição da lei, você desconfigura o conceito, deixou de ser lei, é conselho. Não chame aquilo de lei. Por isso que a impunidade desmoraliza a lei, transforma a lei num mero conselho, não é? Ou principalmente assim, interesse daqueles que legislam ou executam a lei. Aí começa o problema, não é? Mas o que eu quero dizer, gente, que no reino de Deus, como eu disse, não existe impunidade. No nosso mundo aqui, na nossa cultura, infelizmente, esses conceitos não é, cresceram muito, mas no mundo espiritual não tem impunidade, não é? Assim como o mundo físico é regido por leis físicas, o mundo espiritual é regido por leis espirituais, não é? Por exemplo, a Bíblia fala assim: a soberba precede a destruição, a altivez de espírito a queda. Quando você vê uma pessoa agindo com arrogância, com presunção, com superioridade, você não precisa nem de ser um profeta para saber que essa pessoa vai ser destruída, porque tem a lei. Você sabe que o ministério profético, ele funciona muito assim. O ministério profético não é que Deus está te revelando o futuro, você tem uma revelação do futuro, não é isso. É porque você conhece tanto como o mundo espiritual funciona, você conhece tanto a hegemonia espiritual, não é? As leis, a ordem que Deus estabeleceu, que pela atitude que a pessoa está tendo agora, você sabe onde é que ela vai chegar. É previsível, a vida torna-se totalmente previsível, não é? É por isso, irmãos, assim, que nós temos tudo para mudar essa nação, porque a gente sabe o que não funciona e o que funciona, entende? E não é difícil aprender isso e resgatar princípios de Deus para todas as áreas de influência da sociedade. A gente sabe o que funciona na economia, não é? A gente sabe o que funciona, que tipo de sociologia que você tem que aplicar, não é? Por exemplo, né, hoje o que é muito praticado aí no marxismo cultural, que é esse tipo de sociologia assistencialista. Por que eles têm tanto interesse no assistencialismo? Porque gera voto, não é? É eleitoreiro. Mas você sabe que assistencialismo é só para situações de muita emergência, catástrofes. Aconteceu um tsunami, aconteceu um furacão, não é, um terremoto, uma guerra, você intervém com assistencialismo, mas ele tem que ser de pouca duração, porque quando o assistencialismo vai durando, você vicia a pessoa na miséria. Ele não fortalece o pobre, ele fortalece a pobreza. Você vicia a pessoa na pobreza. Gente, e prosperidade não é questão de dinheiro, é mentalidade. É mentalidade. Você vê, um tempo atrás eu estava acompanhando um ensaio, não é, de um grupo de pessoas ricas e um grupo de pessoas pobres. E fizeram uma permuta. Não é? Supostamente, os ricos ficaram com os recursos que os pobres tinham, e os pobres ficaram com os recursos que os ricos tinham. Depois de 3 anos, o rico estava rico de novo, o pobre estava pobre de novo. Entendeu? É mentalidade. O pobre às vezes gasta o que não tem, né? Já vê aquelas corretonas assim de ouro e tal, não sei o quê, não é? Porque o cara quer se autoafirmar naquilo. E gasta dinheiro numa coisa que não vai ter retorno nenhum. O pobre trabalha pelo dinheiro, o rico, mentalidade.
O rico faz o dinheiro trabalhar para ele. O dinheiro deixa de ser patrão e passa a ser o servo. É outra conversa, não é? Então, a gente sabe o que funciona e o que não funciona, não é? Mas o que eu quero que você entenda, já que o tempo voa, né, rapaz? Veja bem, é muito importante nós discernirmos o tratamento de Deus nas nossas vidas, a maneira como Ele está nos corrigindo. Isso é muito importante. A gente vai ver isso em várias perspectivas na Bíblia, não é? Por exemplo, quando você vê lá a história de Israel, não é? A Bíblia fala assim, de Abraão até Davi 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia 14 gerações, da deportação da Babilônia até o Messias 14 gerações, não é? Então, o que significa isso? Não é? De Abraão até Davi, o tempo que Deus demorou para levantar a nação, não é? Em Davi, a plenitude de Israel. Depois fala assim, de Davi até a deportação para a Babilônia, ou seja, o cativeiro, o castigo, 14 gerações. Nessas 14 gerações, Israel foi se deteriorando, foram se afastando aos poucos dos mandamentos de Deus. Lógico, o pai começa a corrigir. Já viu, quando o filho faz uma coisa errada, primeiro o pai avisa, meu filho, olha, não faça isso. Não é? Se o filho ouve, maravilha. E se o filho não ouve? Aí o pai engrossa um pouquinho a conversa. Meu filho, não faça isso, ensina, por quê? Uma conversa mais firme, não é? E a coisa vai indo assim. Por isso que você vê a importância do ministério profético nessa fase entre Davi e a deportação para a Babilônia, não é? Aliás, assim, a voz bíblica nessa época é sempre os profetas, porque eles são os alertas de Deus. O povo entra em crise, o profeta entra em cena. Então o pai vai falando, olha, não faz, mas eles foram fazendo, foram ensurdecendo os ouvidos para os profetas, não é? E chega uma hora que a conversa vai endurecendo, então Deus falou, olha, se vocês não me ouvirem, eu vou colocar vocês de castigo. Quantos já ouviram isso? Não é? Você vai para o castigo. Mas eles não ouviram. Inclusive, os falsos profetas começaram com as palavras ilusórias, espiritualizando até a rebelião dos líderes. Não, Jerusalém é a cidade de Deus. Eles olhavam Jerusalém como se fosse um amuleto. Não vai ser destruído, não. Que é isso? Esse Jeremias, esse Ezequiel, esses caras, não é? Eles são da oposição, intriga da oposição. Mas Deus foi alertando. E de repente o castigo veio. Eles foram para o castigo. Você lembra quando a Bíblia fala lá, vou fazer algo, uma obra que se contar ninguém acreditaria? Sabe que obra que é essa? O desterro. Porque os pecados deles foram adoecer na terra. Tem pecado, gente, que adoece a terra. A terra vai ficando sick, doente, enjoada. Derramamento de sangue inocente. A terra responde a essas coisas. Ela responde com seca, não é? Ela responde, ela vai se tornando estéril. Ela vai perdendo a sua força. Ela fica tão doente que ela vomita os moradores. Você pode olhar. Muitos países hoje no mundo, eles começam, você vê ao longo da história, países nascendo e países morrendo. Deus dando a terra para alguns e tirando a terra de outros. Do mesmo jeito que Ele deu a terra de Canaã para o povo de Israel, tirou lá dos cananeus, agora Deus estava tirando a terra dos judeus. Eles adoeceram. Eles estavam perdendo a autoridade, porque a autoridade tem a ver com território. A Bíblia fala, os mansos herdarão a terra. Quando você quer comprar uma propriedade, um dos princípios mais importantes para adquirir propriedade é mansidão.
é buscar a direção de Deus, não é? Se submeter ao tratamento dele. Os mansos herdarão a terra. Mas chegou num ponto que Deus falou: olha, se vocês continuarem assim, vocês vão para o castigo. E chegou numa hora, então, como eles não recuaram, na rebelião deles, Deus falou: agora está determinado, você está de castigo. E quem não for para a Babilônia de boa vontade, vai morrer. Fome, peste, espada e feras. Irmãos, quando o seu pai te coloca de castigo, é uma boa ideia você sair dele? Não é não. Fica lá. Porque senão depois o negócio vai entortar mesmo. Então eles ficaram 70 anos de castigo em Babilônia. Por que Babilônia? Porque era a terra dos ídolos. Aquilo que nós falamos. Qual era o problema de Israel? A idolatria. Tá bom, vocês querem ídolos? Vai sair ídolo até pelo nariz. Você pode ver, depois desses 70 anos, gente, olha só como é que o castigo funciona. Depois desses 70 anos, rapaz, Deus arrancou a idolatria do DNA, sei lá, Deus da índole do povo de Israel. Você não vê um judeu prostrado diante de uma imagem, você não vê isso. Deus arrancou. Não é? Foi algo profundo que Deus fez ali. Lógico, o propósito do castigo qual que é? É destruir ou restaurar? Restaurar. Deus já deu para Ezequiel um plano, inclusive do novo templo. E a glória da segunda casa foi maior que a primeira, porque ele disse: ali darei a paz, a presença de Deus restaurada. Irmãos, o que eu quero dizer, eu estou dizendo isso tudo, porque tem muita gente que às vezes o cara, assim, vem para um aconselhamento, vem para a igreja e fala assim, tipo assim: pastor, me tira do castigo que Deus me colocou. E você sabe qual que é a sua cura? É se submeter a esse processo. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso. Não é? Se você é um pastor desavisado e vai querer tirar a pessoa, vou quebrar a maldição que está sobre ela. Irmãos, às vezes tudo que a pessoa precisa é daquele tratamento. Moisés precisou, gente, 40 anos no reformatório de Jetro. Ele se tornou um homicida. Ele tinha se tornado um homicida. Deus transformou um homicida no homem mais manso da face da terra. O que faz isso? A disciplina do pai. A correção do pai. Jacó precisou de 20 anos no seminário, no reformatório do titio Labão. Ele precisou. Nós somos de discernir a correção de Deus nas nossas vidas, a paternidade dele. Eu sei que muitos de nós, às vezes, somos tão órfãos, gente, que a gente associa correção com rejeição. Deus está me rejeitando. Não, Ele está te amando. Ele está te amando.